E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e estamos aqui para debater sobre um tema muito importante, muito interessante, que a maioria das pessoas que montam startups acabam não percebendo, acabam não se atentando para isso. Olha só, startup, o detalhe que pode salvar a sua da falência e que você não percebeu. Como eu já te disse, eu sou Everton Patrício e vamos lá. A primeira pergunta que eu vou embasar aqui para a gente poder começar o nosso debate é: quantas startups se preocupam com planejamento tributário? Veja, eu vou mudar aqui de tela para ficar mais interessante de a gente começar a estipular, a pontuar os nossos pontos, os nossos temas de debate. Eu vou utilizar esse mapa mental aqui, certo? Então vamos lá. Geralmente as startups, quando começam a procurar uma ideia, a procurar uma solução para o mercado, elas tentam, ou pelo menos deveriam tentar, buscar um problema, certo? Vou aumentar aqui o zoom. Acho que ficou interessante assim. Então as startups, elas começam a buscar um problema. Esse problema, ele geralmente no contexto das startups, ele será resolvido de uma forma tecnológica. Isso é até lógico, porque foi exatamente o advento da tecnologia como nós a temos hoje, e desde alguns poucos anos atrás, que possibilitou que a gente pudesse passar a tratar o empreendedorismo como uma espécie de um trabalho científico. Veja só, se você por acaso já fez alguma dissertação, alguma monografia, algum artigo científico ou algo similar, você percebeu o seguinte: você geralmente, dentro desse tipo de trabalho, você procura buscar um problema. Depois de buscar esse problema, você levanta uma hipótese para resolver esse problema. Depois, você elabora uma proposta de solução. Depois, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Buscar um problema. Olha só que interessante. A gente tem que buscar um problema de forma repetida. Daqui a pouco eu altero isso aqui, certo? Vamos lá. Buscar um problema. Eu vou pontuar aqui para ficar mais interessante. Certo. Vou colocar aqui também solução de forma tecnológica. Olha só que interessante. Eu vou estruturar melhor esse mapa mental aqui. Quantas startups se preocupam com planejamento tributário? Então, vamos colocar aqui script padrão para criar uma startup. Agora sim, ficou bem mais interessante, concorda? Então, vamos lá. Eu venho aqui buscar um problema, depois eu levanto uma hipótese de solução, onde essa hipótese de solução, ela geralmente é embasada em uma solução de forma tecnológica. Vou renomear aqui para natureza tecnológica. Então, essa hipótese de solução, ela geralmente é de natureza tecnológica. Depois, eu elaboro, eu elaboro. Deixe-me ver como é que eu posso descrever aqui para você. Eu elaboro a minha solução, elaboro a solução, deixar melhor assim. Depois eu testo se minha solução realmente resolve o problema e finalmente eu faço o levantamento e a demonstração dos resultados. Beleza, show de bola isso aqui. Pronto. Então, olha só, um script padrão para você criar uma startup, ela é
extremamente similar ao script que você utiliza para o desenvolvimento de um trabalho científico hoje. Esse script aqui, tirando essa parte aqui de natureza tecnológica, é exatamente o script de uma grande parte, pelo menos, dos trabalhos científicos. Então, você vai buscar um problema, encontrou um problema, você vai elaborar uma hipótese de solução, elaborou essa hipótese de solução, você vai construir a sua solução de fato. Depois você testa se a sua solução realmente resolve o problema e depois você faz o levantamento e a demonstração dos resultados. Certo, mas o que é que isso aqui tem a ver com uma startup? Tem a ver o seguinte, essa hipótese de solução no contexto de startups, ela geralmente é de natureza tecnológica. Por quê? Porque através da tecnologia você consegue alcançar uma escalabilidade muito grande. Vamos comparar, por exemplo, um supermercado, uma solução tradicional para a comercialização de produtos alimentícios, por exemplo. Você tem de um lado um supermercado e do outro lado você tem um app que vende produtos de supermercado. E aqui eu não vou nem chegar ao nível de dizer para você se essa proposta de solução se trata de a própria startup entregar os produtos para as pessoas ou se trata de a startup ser tipo um marketplace onde ela vai cadastrar vários supermercados e a pessoa faz a compra no app e o app diz qual supermercado ou divide para vários supermercados, ou simplesmente o app possibilita que a pessoa escolha qual supermercado no qual ela vai fazer a sua compra. Né? É uma solução tecnológica. Então veja que um supermercado, ele geralmente tem um raio de abrangência de atuação dentro de um bairro, dentro de uma cidade, caso a cidade seja pequena, ou até mesmo dentro de uma certa vizinhança. Agora, se você pegar uma startup, se você pegar um app, esse app ele vai ter um nível de abrangência nacional, não é verdade? Então veja que a solução de natureza tecnológica, ela permite a você ter um raio de atuação muito maior do que uma empresa tradicional. E os benefícios não param por aí. Você tem também a possibilidade de você gastar muito menos dinheiro para implementar essa sua solução. Então, se por exemplo, no que diz respeito a um supermercado tradicional, você tem que alugar um prédio, você tem que comprar prateleiras, você tem que comprar balcões, você tem que comprar computadores, você tem que comprar ou licenciar sistemas para pagar mensalidade, você tem que comprar produtos, você tem que contratar funcionários, você tem que se preocupar com a entrega. Como é que vai ser a entrega dessas mercadorias, desses produtos vendidos? Então, existe uma gama, você tem que fazer a fachada, tem que tratar de marketing, e geralmente em empresa tradicional você vai fazer aquele boom para fazer a inauguração, para chamar a atenção. Então, são muitos gastos envolvidos. Você vai comprar central de ar. Eu vou parar por aqui porque eu estou passando e lembrando de várias coisas. No entanto, se você quer apenas validar se determinado público-alvo está disposto a consumir, a utilizar a sua solução para determinado problema, no contexto de produtos alimentícios, por exemplo, você apenas desenvolve um app. Você desenvolve um aplicativo. Ah, mas aplicativo também gasta dinheiro. Gasta sim. Mas, meu amigo, geralmente gasta muito menos que toda essa infraestrutura que você teve que providenciar para montar a sua empresa tradicional. Se brincar, a construção de um app fica em torno de uma vitrine. Pronto, uma vitrine que você compra, que você, exatamente, ia dizer contrata, mas compra. Uma vitrine que você compra para a sua empresa, né? Dependendo do tamanho da vitrine. Eu já vi, por exemplo, balcões, vamos dizer que um app seja em torno de R$7.000, né? Eu já vi uma empresa
de loja de roupas que teve que mandar fazer toda a estrutura de prateleira através de móveis planejados e custou R$ 25.000. R$ 25.000. Aí você acha que, por acaso, se essa empresa não der certo, você acha que se ela for vender essa mesma infraestrutura, esses móveis planejados, você acha que ela vai conseguir vender pelo mesmo preço? É muito difícil. E se por acaso a outra empresa ou a pessoa que tiver interessada em fazer a compra, você acha que essa outra pessoa, o prédio dela, o espaço físico dela, vai ser equivalente a esses móveis planejados que foram construídos? Então veja que são muitas impossibilidades, muitas dificuldades para você montar e para você se desfazer também de toda essa infraestrutura, caso não dê certo. Geralmente você sai perdendo. Você vende pela metade do preço ou menos da metade do preço. E é por isso que quando você fala de startup, você busca uma solução de natureza tecnológica. A elaboração da solução, ela é um MVP, que vem do inglês Minimum Viable Product, ou em português, produto mínimo viável. O produto mínimo viável é um aplicativo que ele não tem todas as funcionalidades, mas ele tem as funcionalidades mínimas que proverão a atuação, a utilização desse aplicativo de forma minimamente satisfatória. É só para você ver se a sua ideia dá certo. É só para você ver se a sua ideia deu certo, né? Aí você pega esse MVP e testa, né? E tem uma coisa muito interessante aqui que geralmente as startups elas esquecem e que eu não vou aprofundar aqui nesse nosso vídeo, que é a questão do marketing, né? É a questão do marketing. Veja, aí você, não, mas eu fiz o marketing. Será que você fez de forma correta? Né? Eu já há algum tempo que eu acompanho um dos maiores gurus de marketing do Brasil, chamado Érico Rocha. E ele tem um curso chamado Fórmula de Lançamento. E o objetivo desse curso é fazer com que os alunos atinjam um chamado 6 em 7, que são 6 dígitos de faturamento em 7 dias. E ele mesmo diz que o resultado de se atingir o 6 em 7 não é típico, não é fácil, é possível. Então eu quero chamar a sua atenção para você fazer esse raciocínio. Se um grupo de alunos que tem a mentoria de um dos maiores gurus de marketing do Brasil e que tem um grupo de apoio e que eles trocam ideias e que eles analisam os lançamentos um do outro, não é típico você conseguir um resultado interessante, porque geralmente se erra muito no processo de realização de vendas de marketing digital, né? Você acaba misturando muitas estratégias de muitas pessoas diferentes e você acaba cometendo muitos erros. E o que é que se diz das estratégias de marketing que são abordadas dentro do contexto de uma startup, né? Então, um ponto muito importante que eu identifiquei é que geralmente as startups elas não utilizam marketing como deveria. E se a sua solução não chegar aos ouvidos do número de pessoas que deveria, ou do tipo de pessoa que deveria chegar, então fica muito complicado de realmente dar certo. Mas não é esse o ponto que eu quero tratar com você aqui nesse vídeo. O ponto que eu quero tratar com você aqui nesse vídeo é a questão do planejamento tributário. Vou deletar isso aqui, né? Então, olha só, pontos, vou até para contribuir aqui, pontos não percebidos na hora de se rodar uma startup. Eu estou colocando rodar aqui porque eu estava criando código há pouco tempo, e quando você
Compila o código, você disse que você botou o código para rodar, o programa está rodando, o programa está funcionando. Aí eu utilizei rodar aqui porque é a palavra que chegou na minha mente, mas aí você já utiliza a sua. Botar para funcionar também pode ser, mas eu vou deixar rodar aqui, certo? Então, pontos não percebidos na hora de rodar uma startup. Marketing, se ele está sendo feito da forma correta, e o planejamento tributário. Aí olha só que interessante, se o marketing ele não é feito da forma que deveria, o que dizer do planejamento tributário? Quantas pessoas vão montar uma startup, vão criar uma startup e elas se preocupam com o planejamento tributário? Eu geralmente tenho contato com muitas startups, eu leio bastante, eu leio muitas revistas que falam sobre startups, eu tenho assinatura de vários canais, vários blogs que falam sobre startups, eu assisto muitos programas que falam sobre startups e até hoje, eu vou dizer sinceramente, até hoje eu nunca ouvi falar de uma startup que levasse em consideração o planejamento tributário. E geralmente fala-se em contabilidade unicamente se o campo de atuação dessa startup for no ramo de contabilidade. Isso é muito importante, porque isso acaba causando um grande problema. A falta do planejamento tributário acaba causando um grande problema, que é exatamente aqui, olha só. Quantas startups possuem sua margem de lucro reduzida por falta de planejamento tributário? Eu até coloquei aqui no slide, mas eu acho que nem precisa, né? O terceiro é esse aqui, quantas startups deixariam de falir se fizessem o devido planejamento tributário. Eu até coloquei aqui também, então já estou apresentando para você antecipadamente. Deixariam de falir se fizessem, vou até colocar um M aqui, para corrigir esse pequeno erro, né? Mas vamos lá, vamos para a segunda questão. Quantas startups possuem sua margem de lucro reduzida por falta de planejamento tributário? O que eu quero dizer para você é o seguinte: durante a Semana do Menor Imposto, um dos nossos palestrantes, o Paulo Almada, ele mostrou várias reportagens que diz o seguinte: cerca de 95% das empresas brasileiras pagam mais imposto do que deveriam, né? Pagam mais imposto que o devido. Então isso é uma margem, é uma porcentagem altíssima. E o fato de você pagar mais imposto do que deveria significa dizer que a sua margem de lucro é menor. Como é que eu posso dizer aqui? Sua margem de lucro acaba ficando prejudicada. Pronto, eu não consegui raciocinar com as outras palavras que eu estava pensando, mas o mesmo raciocínio ele acaba sendo expressado com essas palavras aqui. A sua margem de lucro acaba ficando prejudicada. Porque, veja, um dos impostos que as empresas pagam ao comercializar produtos é o ICMS. E os contadores, eles geralmente dizem assim: olha só, a empresa ela não tem como despesa o pagamento de impostos, porque o pagamento de impostos não é nem a empresa quem paga, a empresa só recolhe para repassar para o fisco, certo? Mas o que acontece é o seguinte: levando-se em consideração que a empresa não paga, ela apenas recolhe para repassar, e se por acaso ela deixa de repassar, ela está se apropriando de um bem que não é dela, que é exatamente a questão do imposto,
Mas a partir do momento que você começa a pagar o mesmo imposto 2 vezes, aí sim você começa a ter uma despesa. Engraçado que isso pode acontecer com um simples erro. Um erro de CST, por exemplo. Digamos que você faz uma compra interestadual e no estado que você compra essa mercadoria, digamos que essa mercadoria não seja substituição tributária, não seja tributada por substituição tributária, ela é tributada apenas internamente no seu estado. Então, quando o seu fornecedor vai fazer a nota fiscal de compra, a nota fiscal de venda, aliás, o CST que ele coloca é o CST 00, que significa mercadoria tributada integralmente. Então, quando você vai vender, se você deixar esse mesmo CST, você vai estar dizendo ao fisco e ao seu contador que essa mercadoria ela vai ter o ICMS dela pago na venda, somente quando você vender. É por isso que quando você compra uma mercadoria de fora do estado, cujo o estado onde você comprou a mercadoria é tributada integralmente e dentro ela é substituição tributária, quando ela entra dentro do estado, você paga por fora a substituição tributária. Então, quando você for cadastrar essa mercadoria no seu software, for dar a entrada, registrar a entrada, você tem que alterar o CST de 00 para 60. Porque quando você coloca 60, você está dizendo que você já pagou o ICMS dessa mercadoria na compra e que você não precisa mais pagar esse ICMS quando você for vender. Então veja, um simples código ele pode fazer a sua empresa pagar mais imposto que o devido, né? Se você inverter também dá problema, porque você nem paga na compra e nem paga na saída. Mas isso aí é matéria para um outro vídeo. A gente também já discutiu isso em vários outros vídeos. Mas o que eu quero deixar claro para você é que no contexto de uma startup, deixa eu ver, exatamente. No contexto de uma startup, eu venho agora para a terceira questão, quantas startups deixariam de falir se fizessem o devido planejamento tributário? No contexto das startups, como o mercado consumidor geralmente tem uma escala maior, isso significa dizer que a lucratividade de cada produto pode ser menor. E por que a lucratividade de cada produto pode ser menor? Porque o lucro virá da escala, da quantidade. Eu tenho um mercado consumidor muito maior. Então, o fato de eu vender para mais pessoas me dá a possibilidade de priorizar a minha lucratividade na escala, né? Se eu vendo 100 produtos e tenho um lucro de R$1 para cada produto, eu vou ter o lucro de R$100. Mas se a minha infraestrutura de custos fixos, ela demanda de mim uma despesa de R$100, de R$1.000 por mês, vendendo apenas 100 produtos, eu não tenho como cumprir, não tenho como pagar essa despesa fixa. Então eu tenho que aumentar as minhas vendas. Eu posso aumentar as minhas vendas sem necessariamente aumentar a minha margem de lucro. Então, se eu passar a vender para 1.000 pessoas, eu passo a lucrar R$1.000. Eu não aumentei minha lucratividade, não aumentei minha margem de lucro, eu aumentei o meu raio de atuação e com isso aumentei a quantidade de vendas. Aumentando a quantidade de vendas, eu aumentei a minha lucratividade. E é nesse ponto que eu quero raciocinar com você essa terceira questão. Quantas startups deixariam de falir se fizessem o devido planejamento tributário? Então, quando você faz o planejamento tributário, você precisa levar em consideração a localização dos seus fornecedores. Você precisa se perguntar o seguinte: eu vou gastar mais dinheiro, eu vou ter mais despesas
se os meus fornecedores estiverem dentro ou fora do meu estado. Você precisa levar em consideração os produtos que você deseja comercializar. Você precisa levar em consideração os produtos que você deseja comercializar. E você precisa se perguntar, esses produtos que eu vou comercializar, eles possuem algum benefício fiscal? Sim ou não? Se eles possuem esse benefício fiscal, é mais interessante, esses benefícios fiscais, eles estão mais para um KNAI ou para outro? Ou não importa o KNAI? KNAI é o tipo de empresa que você vai montar, ele define a atividade da sua empresa. E como ele define a atividade, é possível que existam benefícios para alguns KNAIs e não existam benefícios fiscais para outros KNAIs. Então, dentro dos produtos que você deseja comercializar e do KNAI que você deseja atribuir para a sua empresa, qual será o custo? Qual será o custo da sua infraestrutura? Né? Qual será o custo da sua infraestrutura? Qual será a sua despesa operacional? Você precisa desembolsar quanto por mês para manter aquilo funcionando? E dentro desse custo dessa infraestrutura operacional, qual o melhor regime de tributação para a sua startup? Então veja, eu vou levar em consideração a localização dos meus fornecedores, eu preciso levar em consideração os tipos de produtos, eu vou até colocar aqui, tipos de produtos que você deseja comercializar. Você precisa analisar se esses tipos de produtos, existe algum KNAI que possibilita alguns benefícios fiscais, ou se os benefícios fiscais eles são independentes de KNAI. Você precisa levar em consideração o custo da sua infraestrutura física e, por último, você precisa também, por último aqui na nossa lista, tem vários outros detalhes, vários outros pontos que é importante você levar em consideração. Mas vamos lá, qual o melhor regime de tributação para a sua startup? Porque dependendo do regime, pode ser que alguns benefícios fiscais no âmbito dos produtos, eles sejam cabíveis dentro de um regime e não sejam cabíveis dentro de outro regime. Por exemplo, se você vai trabalhar com alguma linha de produtos que essa linha possui isenção fiscal, no regime de tributação simples nacional, geralmente não há a isenção, mas nos regimes no regime normal, nos regimes lucro presumido e lucro real, há a isenção. Porém, por outro lado, eles demandam uma despesa maior, né? Mas assim, é muita coisa que você precisa estudar e você precisa estudar com calma. Porque, por exemplo, se você conseguir uma lucratividade de R$1 e um raio de atuação muito grande, pode ser que você acabe escapando da falência. E se você não levar em consideração o estudo do regime tributário, você não levar em consideração um correto planejamento tributário, se você não levar em consideração esse estudo, você pode acabar trocando uma margem de lucro pequena de R$1 por um prejuízo de R$2, R$3, R$4, R$5, R$10. E a comparação que eu quero que você faça na sua mente nesse momento é lucro, qualquer lucro que você tenha, seja de 5 ou 10 centavos, por exemplo, quanto mais você vende, maior é o lucro que você terá. Pelo contrário, prejuízo, por menor o prejuízo que você tiver, seja de 5, seja de 10 centavos, seja de 50 centavos, quanto mais você vende,
maior será o prejuízo, né? Então, se você tiver lucro ou prejuízo, por menor que você tiver, quanto mais você vender, quanto maior a escala, mais os dois crescerão. Então, eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo a importância de você ter um correto planejamento tributário, para que sua empresa dê certo, para que sua startup dê certo. E tudo isso aqui que eu falei nesse vídeo é válido não somente para startups, mas também para empresas tradicionais. Isso por quê? Isso simplesmente pelo fato de que nós estamos como sociedades, eu não vou nem falar como sociedade, eu vou falar como sociedades, porque são as mais diversas sociedades dos diversos pontos do globo. Nós estamos como sociedades passando por processos de digitalização cada vez mais acelerados. E essa velocidade, essa aceleração apenas foi turbinada com o início da pandemia. Isso porque muitas pessoas que antes não utilizavam o mundo digital para resolver seus problemas, agora estão utilizando, estão aprendendo como funciona o mundo digital, estão vendo que em muitas ocasiões é muito mais fácil e estão optando para fazer muitas outras coisas agora a partir do ponto de vista digital, dentro do mundo digital. E se sua empresa tradicional não se adaptar a essa nova realidade, geralmente o que acontece é o que Charles Darwin falou na sua teoria da seleção natural. Organismos em que o ambiente muda e ele não se adapta às novas condições desse novo ambiente, ele tende a entrar em extinção. Então, eu faço também aqui um apelo, não somente para você, startup, para você levar em consideração o planejamento tributário na hora de você criar e botar para rodar a sua startup, mas eu faço também um apelo a você que é um líder que está à frente de uma organização tradicional. Procure fazê-la passar pelo processo de transformação digital se você não quiser deixar de ser cada vez mais relevante, perder a importância e a visibilidade cada vez mais e acabar desaparecendo. Beleza? Qualquer coisa, estamos por aqui. Qualquer dúvida, pode colocar aqui no final desse vídeo, nos comentários desse vídeo. Nos siga nas nossas redes sociais, porque eu estou aqui para ajudar você nesse processo. Começando aqui, através da Império Software, começando pela contabilidade, porque nós entendemos que a contabilidade faz parte da organização e a organização é o primeiro degrau para você fazer a sua organização passar pelo processo de transformação digital. Muito obrigado, parabéns por ter assistido o vídeo até aqui. Força, fé, foco e muito conhecimento para você. Valeu, tchau, tchau.